Piedade é uma palavra pouco conhecida. Dizem que a pessoa é piedosa quando só faz o bem e é quase perfeita. No dicionário Aurélio, piedade é amor e respeito às coisas religiosas, religiosidade, devoção, pena dos males alheios, compaixão, dó, comiseração. Na Bíblia, não existe nenhuma definição exata de piedade, mas podemos entender que se trata de uma prática cristã ligada a uma vida mais consagrada diante de Deus. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo exorta aquele jovem pastor a exercitar-se na piedade. Isso significa então que a piedade é um exercício espiritual comparado com o exercício físico. Mas não é nada fácil. Exercitar a piedade exige do crente amor a Deus, disciplina para ser constante e coragem para enfrentar a perseguição e indiferença das pessoas. A vida cristã é como a vida de um atleta. Não pode ser passiva nem acomodada. Deve haver esforço, sacrifícios, metas a serem alcançadas e até contusões e tropeços. Tudo isso faz parte da vida da piedade cristã, pois sem essas coisas o objetivo, requerido pelo divino treinador, não será atingido. Quanto mais preparo houver, mais próximo o cristão estará do alvo. O crente deve se dedicar no exercício da piedade cristã de uma forma pessoal e constante, demonstrando com isso o fruto de sua salvação. A Igreja precisa ter a coragem de denunciar as heresias e insistir que os hereges se arrependam, mas a alternativa para as heresias não é a ortodoxia fria. A verdade de Deus se expressa numa vida piedosa. Quinto Sétimo Florencio Tertuliano foi uma pessoa extraordinária. Conforme o testemunho do historiador William Walker, Tertuliano foi uma das mais originais e notáveis personalidades da Igreja primitiva. Nasceu em Cartago, na África, por volta de 155 d.C., de uma família romana rica e pagã. Seu pai, centurião proconsular, vivia no destacamento militar a serviço do procônsul da província romana da África. Mente ávida de conhecimento, Tertuliano recebeu educação esmerada. Aprendeu grego e foi educado em retórica e direito com a intenção de ser professor. Em 193 d.C., foi a Roma, onde concluiu sua formação em direito. Foi advogado nessa cidade e, pelo que se pode notar em suas obras, deixou-se influenciar muito mais pelo direito do que pela retórica. Assim, Tertuliano acumulou vasta cultura pagã, procurando nela a realização do seu próprio espírito. Tertuliano foi convertido ao cristianismo por volta de 196 d.C. e entregou-se com afinco ao esforço de assimilar o mais rápido possível a cultura cristã. Aprimorou-se na arte de escrever em latim e, por isso, com justiça, é chamado de o pai da teologia latina. Conhecedor de todos os recursos da retórica e da sofística, este artífice do verbo triturou, renovou, adaptou, enriqueceu a língua latina. Forjou um vocabulário para exprimir as verdades da fé. Sua ação foi decisiva sobre a literatura cristã. Suas palavras eram flechas. Um exemplo disso foi a frase que cunhou face à perseguição e contínuo crescimento da Igreja de Cristo: o sangue dos cristãos é a semente da Igreja. Tertuliano reprovou a indisciplina e os escândalos da Igreja romana, sob o cetro do bispo Zeferino, reconhecido como pontífice ou bispo-mor. Isso fez com que se tornasse impossível continuar como membro da igreja e como bispo naquela cidade, vindo a afastar-se dela oficialmente. Em Cartago, pôs-se a serviço de sua igreja até 206 d.C., quando então aderiu ao montanismo, seita fundada por Montano na metade do segundo século, em face do esfriamento da esperança cristã quanto ao retorno de Cristo. Montano pregava a volta imediata de Jesus. Diante do esquecimento cristão da ação iluminadora do Espírito, ele se proclamou instrumento passivo mediante o qual o Espírito Santo falava. Mas o que atraiu Tertuliano à seita foi o que os montanistas consideravam ser o preparo para o fim dos tempos, isso é, uma vida de rigor ascético. Tertuliano se revoltava contra o crescente mundanismo que invadia a igreja em geral. A grandeza de teólogos como Tertuliano consiste em perceber os perigos que constantemente ameaçam a igreja
e ter a capacidade de expor com clareza o ensinamento cristão a respeito dos pontos disputados. Tertuliano combateu vigorosamente o gnosticismo, o paganismo, o judaísmo, o modalismo e o mundanismo na Igreja. Ele sempre escreveu como um advogado, defendendo sua própria posição e atacando todos os rivais. Foram mais de 30 obras apologéticas, dogmáticas, antiheréticas e práticas. Em todas elas, Tertuliano fez uso de conceitos muito importantes. Ele foi o primeiro a usar muitos termos consagrados hoje na teologia. Por exemplo, pessoa divina, trindade, unidade, substância, acidente, sacramento, livre-arbítrio, confissão, satisfação, etc. Expôs também a ideia de que o Filho era da mesma substância que o Pai, bem como o conceito de que há uma só substância nos três que estão unidos entre si. Sua doutrina trinitária adiantou-se em um século em relação aos símbolos de Nicéia. Tertuliano teve a desventura de reagir ao esfriamento da Igreja, aderindo a extremistas que se caracterizavam pelo legalismo e pelo subjetivismo antibíblicos. Por isso, alguns entendem que ele não faz jus ao título de pai da Igreja. No entanto, é impossível negar a contribuição que prestou à teologia ocidental, da qual foi o verdadeiro fundador. A despeito dos seus erros, foi um grande cooperador na construção da história e tradição da Igreja. Tertuliano morreu em 220 d.C., e seu exemplo de inconformismo deve nos inspirar até hoje. Quando a ortodoxia se torna fria e o mundanismo invade a Igreja, ou quando a chamada piedade é fantasiosa e subjetiva, quando a vida cristã e a própria Bíblia viram piada, quando o nome de Deus é mencionado por crentes e pastores sem o devido temor, quando o culto se torna produto de consumo, como, aliás, toda religião cristã, está mais do que na hora de nos preocuparmos com a piedade. O que é piedade? O crente recebe bênçãos espirituais através dos meios de graça. Esses chamados meios de graça nada mais são do que canais pelos quais passam os benefícios espirituais que vêm de Deus diretamente ao crente pelos merecimentos de Cristo. A teologia reformada diz que são três os meios de graça: oração, Bíblia e os sacramentos, que são a ceia e o batismo. Assim, quando falamos de piedade, falamos também dos meios que são dados por Deus para que sejamos sustentados espiritualmente por Ele e com Ele vivamos em santa comunhão. A prática da piedade dá ao crente a oportunidade de receber esse sustento espiritual de Deus, mas é preciso esclarecer que piedade não significa necessariamente ser ativo na igreja. O trabalho na igreja, por mais importante que seja, não é o mesmo que vida piedosa. Um número muito grande de programações pode trazer a falsa impressão de santidade no coração das pessoas. É claro que trabalhar na igreja é importante, mas o empenho e a criatividade com que são feitas tantas programações devem ser canalizados para criar nos membros a consciência de uma vida mais piedosa diante de Deus. João Calvino disse que piedade é o culto prestado a Deus com a consciência íntegra. É isso mesmo. O mais importante na vida da igreja não é o movimento dentro ou fora dela, mas sim estarem seus membros realmente comprometidos com uma vida de intimidade com a palavra de Deus em oração, na prática de boas obras e no culto a Deus. Tudo isso é vida piedosa. Temos a impressão de que a pessoa piedosa se apresenta com simplicidade no falar e no vestir, mas é muito fácil mostrar religiosidade para os outros, fazer cara santa ou dizer palavras bonitas. A piedade cristã dá mais trabalho do que isso. Piedade é, portanto, aquele exercício constante, pessoal e muito necessário que tem como objetivo desenvolver a comunhão com Deus. Em acréscimo, pode-se dizer que exercitar a piedade não quer dizer que a salvação depende de um esforço pessoal. Pelo contrário, o exercício da piedade é um sinal ou uma indicação de quem foi realmente salvo por Cristo Jesus na cruz. Se todos os crentes fossem de fato piedosos, a igreja seria ainda melhor, mais ativa e mais influente no lugar ou região em que se encontra. A prática da piedade faz o crente crescer. Além disso, ela traz renovação, santificação, esperança e mais confiança nas promessas de Deus. Dessa forma, negligenciar esta prática é o mesmo que rejeitar as bênçãos conquistadas por Cristo em favor do crente. A piedade é importante também porque está relacionada com a salvação.
Paulo diz a Timóteo: continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quando há o exercício na piedade de maneira correta e fiel, estamos sendo instrumentos de Deus para a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Quando procuramos estar em constante comunhão com Deus, Ele faz despertar em nossos corações o interesse e preocupação em servir ao próximo. Assim, tentamos cumprir o resumo dos mandamentos. A piedade é importante porque, através dela, temos a oportunidade e o privilégio de sermos melhores filhos para Deus e melhores pessoas para o próximo. É preciso haver um contínuo alimentar-se das verdades da Bíblia, que Paulo chama de palavras da fé e da boa doutrina. Isso é indispensável para a saúde espiritual de todos os crentes e de todos os tempos. É claro que esse desafio apresenta ainda mais responsabilidade para os pastores e presbíteros como Timóteo. Somente pela constante leitura, estudo, meditação e prática da palavra de Deus poderemos receber e transmitir os seus enormes benefícios. Isso Timóteo fazia desde a infância e Paulo insistia em que assim continuasse. Enquanto abraçam com fervor as Escrituras, os crentes precisam rejeitar todos os falsos ensinamentos. A pretensa piedade que supõe ser mais cristã, a tolerância com os hereges, do que o seu enfrentamento, é arrogância e não espiritualidade. Paulo rejeitou os erros como sendo fábulas profanas. O apóstolo coloca esses erros em oposto ao exercício da piedade, mas não deixa de mencionar a necessidade de nos tornarmos padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O cristianismo é um projeto integral. O que podemos aprender com a história de Tertuliano é que o cristão deve buscar uma vida mais piedosa e comprometida com Deus e sua palavra. Podemos andar preocupados com a sã doutrina e esquecermos a piedade, ou preocupados com a piedade e esquecermos a sã doutrina. Mas a verdade de Deus não se dirige apenas à nossa mente ou às nossas emoções. Por isso, de acordo com a Bíblia, uma vida de piedade envolve pensamentos e procedimentos santos e doutrina sadia. Isso não se resolve por decreto nem com um curso rápido. É o exercício para a vida toda que desafia os crentes de todos os tempos.